Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o território da América Latina. Afinal, o que é a América Latina? Se a gente levar em consideração os critérios aí socioeconômicos, vamos entender que a América Latina é a porção do continente americano que vai ser aí organizada baseada na colonização latina, dos países que têm o latim como base da sua língua. Então, quais são esses países? Portugal, Espanha, França, Itália e Romênia. Romênia, a palavra pequena Roma, parte do Império Romano onde se falava o latim. Dessa maneira, então, nós temos o principal critério para definir a América Latina. Claro que se a gente organizar e pensar bem, algumas regiões como a região das Guianas não necessariamente era latina, uma vez que a Guiana e o Suriname foram colonizados por ingleses e holandeses, que não faz parte dessa raiz linguística latina. Os franceses até fazem. Agora, dessa maneira, se a gente levar ao pé da letra, diversas áreas do Caribe também não faziam parte da chamada América Latina. Mas, de uma maneira geral, entendemos então a América Latina como o espaço compreendido do México até o extremo sul do continente americano. Esse território, então, passa a ser conhecido como a América Latina. Além dessa característica, então, nós temos os fatores da colonização, a organização colonial existente. Vamos lembrar que quando houve o processo de desenvolvimento da ocupação por via marítima, do primeiro colonialismo europeu, ele acontece sob a ótica do capitalismo comercial. Então, toda a terra que era descoberta na época tinha esse viés econômico. Eles olhavam a terra como fonte de recursos e não um lugar para ocupação populacional. Eles olhavam, por exemplo, as terras brasileiras com um clima tropical propício à principal economia da época, que era o açúcar. Então produzia-se cana na região onde foi conhecida e formada as primeiras vilas. Olhava a Mata Atlântica e via o pau-brasil, que era aí uma madeira importante para a produção de tinturas, para a produção de móveis de luxo na Europa. Assim como no Brasil, diversas áreas onde predomina o clima tropical acabou sendo propício a essa colonização para a exploração dos recursos naturais. Isso aconteceu com grande parte aqui das ilhas caribenhas, com toda a região aqui da chamada América Central Insular, com o próprio México, que acabou servindo como áreas de exploração. Todo o país que foi colonizado nessa época, que havia clima tropical, acabou tendo aí o seu destino como uma colônia de exploração. Em alguns lugares onde não tinha aí clima propício a essa situação, é que acabaram formando núcleos de povoamento ou até mesmo acabaram não sendo ocupados durante uma determinada época. E aí a gente faz essa diferenciação da organização de colonização latina e da anglo-saxônica. Por quê? Se a gente lembrar da organização da formação da América anglo-saxônica, o clima não favorecia essa ótica capitalista. Dessa maneira, então, ficou durante muito tempo parada até que houve uma fuga de puritanos da Inglaterra para chegar e formar a parte norte dos Estados Unidos. Aqui não. Aqui existia o olhar clínico do capitalista para o uso da terra. Eles viam na terra a fonte de riqueza, eles viam a produção da cana. Então, não só na região aqui do litoral brasileiro, mais precisamente o litoral do Nordeste brasileiro, mas a Venezuela, a região das Guianas, todo o Caribe, tinha como principal ciclo econômico a exploração da cana-de-açúcar, porque era algo valioso e que não se produzia na Europa. Dessa maneira, então, houve a colonização dessa região baseada aí pelos portugueses, principalmente,
e pelos espanhóis. Então o modelo de colonização que já acabou gerando aí na América Latina foi um modelo justamente de exploração porque existia essa ótica do capitalismo comercial. Nessa situação, nesse clima propício à agropecuária importante da época, essa agropecuária lá voltado para a produção de riquezas tropicais, a cana-de-açúcar, o cacau, o fumo, o algodão, isso acabou desenvolvendo a América Latina como uma área de extremo domínio. Todos os colonizadores tiveram essa característica de exploração da terra, buscar a terra sempre ali com esse fim comercial, com esse fim de desenvolvimento. E isso acabou desde o século XVI acontecendo até a chegada do século XIX, quando houve de fato aí o desenvolvimento dos processos de independência das colônias latino-americanas, as independências da Espanha e de Portugal. Parando para pensar dessa maneira, então, criaram os estados nacionais. Então, vamos lá, só para poder ter uma ideia aqui, começa então com o Chile e a Argentina, 1818 e 1826, chegando aqui o Paraguai um pouco antes, 1811, Colômbia, 1819 com a Venezuela, a região aqui de toda a região do Brasil, por exemplo, 1822, Peru, 1824, Uruguai, 1828, mas já existia um processo de guerras aqui antes, desde 1821, um ano antes da independência brasileira. Nessa forma toda, acaba gerando todos os estados que deram origem ao atual subcontinente da América Latina, que ela é, de certa forma, dividida regionalmente. Como que a gente divide essa característica aí dos países? Bom, começa pelo México e a América Central Continental. Então a gente pega o México e toda a América Central Continental e temos a primeira regionalização. A regionalização aqui. Aí depois nós temos a América Central Insular, que nós conhecemos também como Caribe. Essa região aqui acaba tendo essa outra subdivisão. Ainda nessa divisão da América Latina, vamos ter a América Andina. América que é organizada, tem como característica a Cordilheira dos Andes. Quais são? Aqui, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Parte do Chile, na verdade, e parte da Argentina, acaba já formando a América Platina, que são os países que estão banhados pela bacia do Rio do Prata. Então, nessa bacia do Rio do Prata, acaba tendo aqui a formação dessa sub-região que envolve a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, chamado então de América Platina. E, por fim, a nossa parte, o Brasilzão, aqui como uma região à parte da América Latina. Dessa maneira, nós temos essa organização dessas sub-regiões. Outra situação importante aqui é que toda a exploração dessa grande área da América Latina baseia-se também numa grande riqueza mineral. Na região do Chile, nós temos minerais metálicos extremamente importantes, como é o caso do cobre, como é o caso aí do ferro. Em outras áreas, como por exemplo a Bolívia, temos a exploração do gás natural. O Brasil, com uma grande exploração de ferro, manganês, cobre, chumbo e também áreas petrolíferas. E várias outras regiões aqui. A Venezuela, um dos grandes países produtores de petróleo. Então, essa riqueza mineral da América Latina também acabou sendo vista por essa ótica capitalista como uma área de exploração e consequente domínio. Bom, basicamente eu fiz aqui um apanhado geral da organização da América Latina e eu espero que você tenha entendido bem essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando para você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!